Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma breve reflexão com você sobre um questionamento que eu tenho ouvido muita gente fazer. E o questionamento é esse: será que Deus se importa conosco? Algumas pessoas têm feito essa pergunta, especialmente quando passam por momentos difíceis. Perda de ente querido, uma enfermidade, problemas financeiros graves, perda de emprego. Enfim, alguma situação adversa muitas vezes tem levado pessoas a fazer esse tipo de questionamento. Mas será que Deus se importa de fato comigo? Muito bem. Então eu gostaria de dizer três coisas só. Poderia dizer muitas outras, mas apenas três que caracterizam como Deus de fato se preocupa conosco, como Deus se importa comigo e com você. E a primeira razão está aqui, logo no comecinho da Bíblia, lá no livro do Gênesis. Olha o que diz a palavra. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então aqui está a primeira razão, porque Deus se importa conosco. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Diferente nós somos de todas as demais obras da criação de Deus. E olha só o que diz o salmista lá no Salmo 8, não é? Versículos 3 a 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visite, contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Então, interessante essa palavra, não é? Pouco menor do que Deus o fizeste. Ou seja, Deus é o Criador de todas as coisas e é o Criador do próprio homem. Mas ele colocou o homem para dominar sobre as demais obras da sua criação. Daí a expressão, pouco menor do que Deus o fizeste, não é? Então, ele se importa conosco. Ele se importa comigo e se importa com você. Ah, mas e a questão do sofrimento? Por que a gente sofre? Por que Deus permite? Bom, esse é um outro assunto que demanda uma boa discussão, né? Uma polêmica legal que a gente pode, de repente, conversar no outro oportunidade e até, quem sabe, pessoalmente. Seria muito legal, não é? Mas olha aqui, para início de conversa, Deus se importa comigo e com você, em primeiro lugar, porque fomos criados por Ele, à sua imagem e semelhança. Portanto, somos obra da criação de Deus, uma obra mais importante do que todas as demais obras que ele realizou, ok? Essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer. E a segunda é a seguinte: olha só, Deus nos considera importantes, nos dá muita importância, a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo, seu Filho unigênito, para nos redimir da nossa vã maneira de viver. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, como eu disse anteriormente, seres perfeitos, santos, imaculados. Só que, lamentavelmente, a criatura humana se degenerou. Não é verdade? Então, sofremos as consequências da nossa degeneração. Nos afastamos de Deus. O ser humano, lamentavelmente, se afastou do seu Criador. E aí, o que o Criador fez? Arrumou um jeitinho, né, de nos reaproximar com Ele. E Ele que tomou essa atitude. E a atitude tomada por Ele foi essa, simplesmente a de enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo com essa finalidade de nos redimir, de nos regenerar, né, levando-nos de volta à presença de Deus. E olha o que diz aqui a palavra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é?
E olha ainda o que diz João lá na sua epístola, né? A primeira epístola de João, capítulo 3, ele diz assim, olha, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Isso aqui é uma promessa, né? De que um dia nós teremos essa possibilidade de viver e de ver como o Senhor é, de viver com ele e de vê-lo como ele é. Então, vejam que essa segunda condição nos leva a afirmar como somos importantes para Deus. Tão importantes, mas tão importantes, que ele enviou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para nos redimir, para nos regenerar e nos tirar da nossa iniquidade e nos reaproximando assim então com ele. Ok? Essa é a segunda razão. E a terceira razão, rapidinho, é essa aqui, olha. Ele nos prometeu uma herança eterna. Olha o que diz a palavra. Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, que não murcha, que não se acaba, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Viram? 1 Pedro 1, versículos 3 a 5. E olha só o que diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo ou co-herdeiros de Cristo, ou seja, herdeiros junto com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o que padecemos neste mundo não pode ser comparado de forma alguma àquilo que nos está reservado, não é? E olha ainda o que Paulo fala a Tito, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então não sei quanto tempo nos resta neste mundo, se alguns segundos, se algumas horas, se alguns dias, se alguns meses, se alguns anos, não importa. O que importa é esta palavra, essa esperança de vida eterna. Então olha como Deus se importa comigo e com você. Ele nos dá essa palavra de esperança de vida eterna e Deus nunca falha com as suas promessas. Então essa palavra que eu queria deixar com você, não se esqueça nunca, você é muito importante para Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança dele, porque ele enviou Jesus Cristo ao mundo, seu Filho, para redimir a sua vida, a minha vida. E em terceiro lugar, ele nos dá a esperança da vida eterna, uma vida futura muito melhor do que esta que nós vivemos aqui. Então glorifiquemos a Deus por tudo isso. Glorifique a Deus, primeiro porque ele é, por quem ele é. Deus deve ser glorificado por quem ele é. Em segundo lugar, porque ele faz, por tudo que ele faz. E em terceiro lugar, pela excelência dele, porque tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é puro, tudo que ele faz é santo, tudo que ele faz é justo, tudo que ele faz porque ele também é soberano. Então glorifique a Deus em todos os momentos e circunstâncias. E assim, depois de tudo isso que foi dito, uma pergunta. Então, como é que nós devemos nos relacionar com Deus? Não é? Que importância devemos dar a Ele? Se Ele se importa comigo e com você, como é que devemos nos importar com Ele? Bom, esse é um outro papo que vai ficar para uma próxima oportunidade. Legal? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Tchau.